Fala, meus queridos, minhas queridas, Guilherme por aqui. Ó, tem 2 semaninhas que eu estou aqui na Turquia e vou falar com vocês. Decidi fazer esse vídeo porque é exatamente o vídeo que eu gostaria de ter assistido antes de vir pra cá. São 2 semanas que eu tô aqui e, véi, se vocês verem até o final, vocês vão economizar tempo, dinheiro, dor de cabeça, tá? Se eu tivesse visto algo assim, provavelmente a minha experiência teria sido ainda mais maneira. E olha que eu curti a minha experiência aqui, tá? E ó, nesse vídeo aqui eu vou te passar o gabarito, tá? Dos seguintes pontos. Melhor forma de se locomover, se leva dinheiro, se não leva dinheiro, como evitar golpes. E também, uma outra coisa importante, lugares que valem a pena e que não valem a pena de você ir, né? Se vale a pena pagar o preço. E também onde comer, onde não comer. Fica aí comigo, no caminho eu explico pra vocês. Eu tô confiante que se você assistir todas as 22 dicas que eu tenho aqui separada pra você, vocês vão ter muito menos dor de cabeça e ainda por cima vocês vão evitar cometer o maior erro que eu cometi, que véi, ó. Custou caro, hein? Então, ó, sem mais delongas, vamos lá, marcha na boneca. Primeiro tema, já vamos meter marcha logo, vamos falar sobre turismo. Afinal de contas, você tá vindo aqui para Istambul, você quer conhecer, né, o que tem de bacana na cidade, etc. Primeira dica, galera, eu não acho que vale a pena você pagar 30 euros, que vamos combinar, na cotação de hoje é quase 200 pila, você pagar 30 euros para entrar dentro de Hagia Sophia, que é a mesquita mais famosa daqui de Istambul, é a mesquita mais histórica, sem dúvidas, só que Istambul tem mais de 1000 mesquitas e muitas mesquitas que eu achei muito mais bonitas por dentro e todas elas são gratuitas, menos a Hagia Sophia. Então assim, eu entrei numas 10, 15 mesquitas, achei incrível passar tempo lá, é realmente um lugar diferenciado, mas Hagia Sophia, 30 euros, pra mim não valeu a pena. Segunda dica, véi, imprescindível você ir no lado asiático da cidade. Tem muita gente que vem pra cá e fica só no lado europeu. O lado europeu, ele é mais turístico, ele tem mais história, só que no lado asiático você tem ali, digamos, é um lado mais local, de quem realmente é de Istambul, sabe? É onde você vai ver ali as pessoas que são da cidade. Eu gostei bastante eu, inclusive agora eu tô gravando esse vídeo no lado asiático, bem afastado assim do lado mais caótico, que tem muito turismo mesmo. E os bairros mais da hora são Moda, Kadikoy e Üsküdar. Então assim, tranquilão, vá para o lado asiático também. Ó, terceira dica então, vamos lá. Pessoal, eu achei, na minha opinião, os museus e várias atrações aqui muito caras. Igual eu já comentei, né? Hagia Sophia. Uma outra que eu não acho que vale a pena de forma alguma é a Torre de Galata. Bom, pessoal, essa daqui é uma das belezuras daqui de Istambul, Galata Tower. Ela que é um dos lugares mais turísticos aqui, foi construída em 1340 e tanto. E ela já foi usada como farol, como prisão, como sede. Ela era um dos principais pontos de defesa aqui em Constantinopla do Império Otomano. E assim, uma parada que pra mim é meio surreal é o fato de custar 30 euros, irmão, pra subir lá de cima. Eu tô 100% out. Isso é uma coisa um pouco chata daqui de Istambul, é que eu sinto que lugares mais turísticos, museus, etc, são bem caros, mano. Você parar pra pensar, 30 euros pra subir essa torre aí, pra entrar no elevador, eu não animo, não. Eu não acho que vale a pena, não fiz, tirando a fila que você vai ter que enfrentar. Eu recomendo, do lado da Torre de Galata, você vai ter um cafezinho, você vai ter vários cafés assim. Você chega lá perto no Google Maps, vê aonde que tem um rooftop. Eu fui em um que chama Konak Café, eles não servem álcool, mas tem umas sobremesas boas lá. Você tem uma vista igualmente braba da cidade, isso de graça. Então assim, não vale a pena você pagar 30 euros para subir um elevador, sendo que do lado tem um rooftop com uma vista similar. Olha, vou falar para vocês, outra dica agora, para mim, se você tiver um dia em Istambul, o meu dia que eu mais curti assim de passeio
Eu comecei primeiro no Bazar Egípcio, Bazar de Especiarias. Depois eu fui para o Gran Bazar, que é o maior mercado coberto do mundo. São, eu acho que mais de 4 mil lojas, é absurdo, assim, é uma cidade. E aí depois desse bazar eu fui para um do lado, que é uma feira de livros, assim, que tem pergaminhos antigos de 1000 anos atrás, que custa tipo $3.000 uma página. É bem interessante, chama Salar Hazar. Do lado desse Salar Hazar tem uma das mesquitas mais bonitas que eu já fui. Só você seguir ele assim até o final que você vai ver a mesquita. E véi, esse foi um dia incrível. Eu recomendo demais você fazer esse passeio assim, pegar um dia inteiro para fazer esse rolê, não tem como errar. Agora, a outra dica é a seguinte: esses lugares eles são incríveis para você ir, ver, etc. Mas é precinho de turista. Não recomendaria você comprar o que você quer dentro desses lugares. Recomendaria você ir lá, conhecer, etc. Mas comprar lá é complicado. Se você for comprar, mano, esteja preparado para negociar. Eu, inclusive no vídeo que eu fiz só sobre os mercados, você consegue ver eu negociando com o cara. Eu entrei só para ver o quanto que eles iam me dar de preço e o quanto que eu talvez conseguiria chegar. E assim, consegui negociar 30% a menos. Eu acho que se você realmente quiser levar, você consegue fazer um negócio ainda melhor, às vezes 40%, 50% a menos. Pessoal, terminando aqui as dicas sobre turismo, essa é quentinha, hein? Véi, acordem cedo e saiam para turistar. Tenta sair de casa 8 da manhã, 8h30, ali no máximo. Eu tenho a impressão que aqui na Europa as pessoas começam o dia um pouco mais tarde. Então assim, se você chegar 8 horas da manhã, seja lá onde você for, no bazar, na mesquita, onde você quiser ir, você vai ter uma experiência bem mais massa, muito menos lotada do que se você for 10 horas da manhã. Véi, o fluxo de gente já vai ser tipo 4 vezes maior. Então assim, são 2 horinhas ali que, se você estiver disposto a acordar um pouco mais cedo, vai fazer uma grande diferença para você ter uma melhor experiência, beleza? Aí uma dica bônus que eu tenho para vocês é o seguinte, pessoal: peguem pelo menos um dia de vocês para vocês irem nas ilhas que estão fora de Istambul. Mano, você sair desse caos, dessa loucura que é Istambul, e passar um diazinho lá, mano, é qualidade demais. Foi um dos melhores passeios que eu mais curti também, então não deixem de fazer isso. Agora vamos falar sobre o tema dinheiro. E véi, esse tema é importante porque aqui em Istambul, na Turquia, dinheiro, os preços aqui, véi, mudaram. Então assim, ó, a primeira dica que eu já vou dar pra você é o seguinte: a Turquia, ela tá enfrentando uma inflação de 60%, 70%. Então os preços aumentaram bastante. Então prepara, respira fundo e saiba que não vai ser uma viagem 100% barata se você vier para cá não, beleza? E ó, segunda dica, e essa é importante, né? A forma mais conveniente de você manejar dinheiro aqui é cartão de crédito, cartão de débito internacional. Lembrando que se você usar, por exemplo, seu Nubank, você vai pagar um IOF, né? Você vai pagar um valor ali, uma taxa simplesmente por estar usando ele. Eu usei o meu cartão da Nomad e usei às vezes também o cartão da Wise, dependia onde que eu tinha dinheiro. Mas esses cartões, eles são bons pra gente não ter que pagar essas taxas. E quando a gente tá viajando, a gente quer gastar ali, né, meu filho? Movimentar a economia. Então, é bom você ter esses cartões aí digitais, você faz a conta rapidinho e é tranquilo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e para você fazer sua conta logo e não dar mole. E aí pode ter alguns de vocês aí que devem estar assim, olha lá, esse camarada aí tá querendo fazer propaganda de cartão, tá querendo ganhar a comissão dele. Meu irmão, deixa eu dar o papo reto para você aqui. Cara, se você vier aqui e trocar o seu dinheiro, $1, ele tá valendo 35 Turkish Lira, né? A lira turca. Se você vier aqui trocar $200, o que cá entre nós, assim, nem é tanto dinheiro assim para você gastar numa viagem de férias, você vai tirar ali mais ou menos 7.000, 6.800 Turkish Lira. E a maior nota que eles têm aqui é de 200. Então você vai lá dar 2 notas pro cara, você vai estar com um chumaço desse daqui de nota, sendo que todo lugar aceita cartão de crédito e de débito. Então assim, você não vai dar esse mole, né?
Agora, se você quer porque quer mexer com dinheiro, recomendo você trazer os seus dólares e não trocar nunca no aeroporto. Você troca ali Taksim Square, os preços são bem tabelados, então você troca lá tranquilinho, beleza? Se você trocar no aeroporto, você tá, mano, eles vão passar a faca no você. Western Union é um serviço que muita gente usa, eu usei aqui e não recomendo. Não use Western Union. Por quê? Véi, eu mandei de outro lugar querendo receber em dólares aqui. E eu mandei uma quantidade considerável de dinheiro. E os caras queriam me pagar só em Turkish Lira, que é uma moeda que tá extremamente desvalorizada. Então, assim, se você tá vindo pra Turquia e vai querer ir para outros lugares, visitar depois, e você está querendo usar o Western Union, é muito provável que as casas de câmbio, elas vão querer dar para você só Turkish Lira. E você não quer essa moeda com você. Né? O que você quer é dólar, que é uma moeda que é aceita, é forte, e você consegue trocar ela em qualquer lugar. Então, ó, evite usar o Western Union, evite também trocar dinheiro no aeroporto, e a melhor forma, meus amigos, se você for vir para cá gastar o seu dinheirinho, cartão de crédito internacional. E para finalizar o tema dinheiro, evitem usar caixas eletrônicos que cobram comissão. Que, véi, imagina só, você vai sacar ali 200 euros. Tem caixas que vão te cobrar 5%, 10%. Você vai sacar ali 200 euros, você vai ter uma comissão de 10%. Você vai pagar 20 euros só para sacar o dinheiro. Então, você pagou ali como se fosse 20 euros, mais ou menos ali, 100 reais, mano. 100 reais para você sacar dinheiro. Pensa, 100 reais não, 120 reais. Então não faz sentido, né? Bom, meus queridos, chegamos à categoria comida. E ó, vou falar com vocês. Maior erro que você pode cometer e que eu cometi é sentar em um restaurante que não tem os preços bem descritos no cardápio. Porque, velho, acontece muito aqui na Turquia que eles veem que você é gringo e o cardápio lá não tem preço e tal, você fala, quero comer isso aqui. Os caras vão meter a faca em você, é absurdo. Aconteceu comigo em mais de um restaurante. Antes de sentar na mesa, eu falei assim, quanto que é exatamente o que aquele senhor está comendo? Aí o cara me falou, 350. Falei, beleza. Na hora que chegou a conta, o cara queria me cobrar 450. Porra, tem parada errada aí, irmão. Pessoal, uma das coisas que acontece muito aqui na Turquia, assim, que eu acho que de certa forma até mancha um pouco a experiência que eu tô tendo, que é tão bonita, é o fato de, véi, todo lugar parece que você tem que negociar até sua conta no restaurante, meu irmão. Evitem restaurantes que tenham cardápio sem preço. Como vocês podem ver aí, eu tive que discutir com o garçom, porque antes de sentar na mesa, eu falei assim, quanto que é exatamente o que aquele cara ali tá comendo? Aí o cara me falou 300. Aí vai lá, eu falei assim, beleza. Na hora que chegou a conta, o cara simplesmente chegou com uma conta de 900. Sendo que seria, na verdade, o preço correto seria 600. E mais uma Coca-Cola, uma água, enfim. Não deveria passar de 650 a minha conta. E o cara queria me cobrar 900. E aí, depois de muito discutir, ele me chegou com uma conta de 900, sem valores. E aí, depois de muito discutir, eu paguei 700. Mas, véi, e assim, infelizmente, acontece demais na Turquia de você ver restaurantes com cardápio em branco, sabe? Então, assim, véi, é de fuder, assim, sabe? Eu não lembro de nunca na minha vida ter ido num país no qual você tem que negociar até a conta do restaurante, velho. E não é a primeira vez que me acontece e eu já vi acontecendo com pessoas do meu lado, sabe? Então é meio surreal, assim, parece que todo mundo tá querendo ganhar algo em cima de você, sabe? Então, assim, não é brincadeira, pessoal. Evitem sentar em lugar que não tenha o preço no cardápio, fiquem ligados, viu? Infelizmente, é tanto golpe aqui nessa cidade que eu fiz um vídeo somente sobre golpes que você tomar cuidado aqui em Istambul. Então, no final, vou deixar para vocês assistirem ele também. Ó, se você quiser comer comida de rua, de qualidade, tradicional, aqueles kebabs, aqueles duruns, eu diria para você evitar a Taksim Square, que é, digamos, provavelmente o lugar mais turístico de todo Istambul. E por que eu digo isso? Porque lá provavelmente vai ter preços inflados e não vai ser aquela qualidade assim, uau, entendeu? Eu comi lá algumas vezes, inclusive. É bom,
se você for lá, você vai curtir. Mas eu acredito que tem lugares melhores, mais metidos assim dentro dos bairros, entendeu? Uma boa opção para você é você perguntar, por exemplo, em hostel. Você vai na portaria de um hostel assim, pergunta para a pessoa que tá lá o que ela recomenda, onde que ela come, e você vai encontrar lugares legais. E aí, meus amigos, a outra dica que eu tenho é coma. Porque, véi, eu acho que de todos os países que eu já fui, a Turquia, junto com o México, é o país com mais riqueza, assim, mais cultura de comida de rua. E eu não sei vocês, mas eu gosto demais disso, assim. Primeiro dia que eu cheguei, eu fiquei maravilhado, sabe? Então, igual cachorro ali naquele vidro ali de padaria, eu 100%. Então coma, engorde, porque você merece. Outra dica, véi, eu acho que a melhor comida de rua que eu comi foi um wrap de peixe. E o peixe, assim, fresquinho, mas fresquinho mesmo. O melhor lugar que eu acho que você pode encontrar é na Galata, na Ponte Galata. O pessoal fica pescando lá. Eles pescam, pegam o peixe, já dá o peixe pro cara que tá fritando do lado. Então, assim, mais fresco é literalmente impossível. É outra dica. Véi, comam Turkish Delight, que é... Você vai saber o que é. São aqueles rolinhos, assim, de doce, aí tem de todos os tipos. Com pistache, com morango, amora, caramelo, Nutella. E assim, eu recomendo vocês comprarem. Evita comprar dentro dos bazares, né? O Gran Bazar, etc., porque é bem caro. E sempre peça para provar, porque eles sempre deixam você provar. E assim, é uma infinidade absurda de tipos de Turkish Delight. Então, peça para provar, coma, se esbalde, vai tranquilo. Pessoal, outra dica, eu não sei vocês, mas eu sou dependente do café. Eu amo café. E aqui existe, né, o café turco, mas digamos que a especialidade mesmo, o que o pessoal mais toma aqui é chá. Eles tomam chá, se tá 40 graus, se tá menos 10, eles não querem saber se estão tomando chá. Se permita também tomar chá, faz parte da cultura deles. E depois do almoço que você tiver, você vai sentar em qualquer lugar, depois que você terminar de comer, eles vão trazer um chazinho para você e vai ser por conta da casa. Então, se joga também. E agora vamos falar da categoria transporte. O aplicativo que eu mais usei lá foi o Moovit. E aí, assim, não só o Moovit, como também você pode usar o próprio ChatGPT. Eu fiz isso bastante, porque às vezes o Google Maps me mandava pegar, tipo, 3 ônibus e o transporte público aqui ele é muito bom. Então, por exemplo, o que eu fazia é, cara, eu tô querendo ir para Kadikoy, né, que é um bairro no lado asiático. Eu quero ir para Kadikoy, mas eu não quero pegar ônibus. Eu estou na rua tal. Eu escrevi isso no ChatGPT. Qual é o metrô que eu posso pegar mais perto que está de mim e aonde eu desço lá em Kadikoy? E aí ele sempre me dava também uma opção. E aí eu ia comparando. Então, sempre bom você brincar com esses aplicativos assim, que você vai encontrar às vezes um caminho muito melhor do que só o Google Maps pode te dar. E aí, falar em caminho muito melhor, véi, é uma coisa que a gente, pelo menos a gente em BH, né? Mas acho que no Brasil a gente não está acostumado. Se locomover através de balsa, essa é a dica do milhão, dica do dolinho. Véi, pegue balsa. Aqui em Istambul, para você cruzar de um lado para o outro da cidade, eu acho que o cenário mais bonito, o melhor caminho que você pode pegar é pegar uma balsa. Então, assim, ventinho na cara, qualidade demais, assim, às vezes você pegar uma balsa no final do dia, entendeu? Você viu o pôr do sol ali no Bósforo, qualidade demais. Peguem balsa. E aí a dica final é a seguinte, pessoal, chegou em Istambul, você compra o Istanbul Kart, que eu acho que, se não me engano, é 2 euros, e, véi, ele é simplesmente a melhor invenção de todas, porque ele tá 100% sincronizado com todos os transportes públicos. Então você vai pegar uma balsa para o outro lado da cidade, você vai pegar uma balsa para ilhas fora de Istambul, você vai pegar um carrinho de golfe nas ilhas que estão fora de Istambul, você consegue pagar com esse cartão. Ele serve para tudo, todos os transportes, metrô, ônibus. Então, assim, qualidade absurda.
tá? Use e abuse desse cartãozinho maravilhoso. Vou falar com vocês, provavelmente você vai andar muito de transporte público aqui, que é a melhor forma de se locomover. Então, se você for ficar, sei lá, 4 dias, eu já recomendo você meter aí pelo menos umas 200, 300 liras, porque o transporte público aqui, apesar dele ser baratinho, ele não é caro, ele é mais barato. Mas você vai usar muito ele. Compre, já mete dinheiro nele e vá ser feliz, beleza? Pessoal, ficamos assim. Eu espero que esse vídeo aqui possa ajudar você. Esse guia, esse gabarito que eu separei para vocês, foi pensando em como que você pode ter menos dor de cabeça possível, porque são algumas dicas super úteis que eu gostaria de ter tido. Então, espero que você tenha curtido, deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser apoiar o canal também, você pode clicar aqui, fazer, né, a sua doação, contribuir e entrar para a comunidade dos sonhadores. Tamo junto, um abração.